Estenda a sua mão mais uma vez. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a vida da Diana agora, Senhor. Fala através dela, usa ela poderosamente, Senhor. Com autoridade, com graça que vem do alto, Senhor. Se manifesta e fala através da tua filha, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Hoje eu resolvi ilustrar um pouco a palavra. Esse quadro eu comecei pintando ele no evento que a gente fez lá no parque. Eu não sei quantos de vocês estavam lá. A igreja foi convidada a fazer uma ministração num evento cristão muito bacana. E aí eu comecei esse quadro lá e depois eu terminei em casa. E quando eu estava preparando a palavra, o Senhor falou: leva, vamos ilustrar, vamos mostrar tudo que tem. E hoje eu vou ilustrar bastante coisa aqui pra gente. O Senhor fala muito comigo, né, com a minha imaginação, me transporta muito para os lugares junto com Ele. E eu queria levar vocês hoje nessa jornada aqui comigo. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu tinha um ritual que eu fazia com o meu pai, sabe? Era como se fosse um chá da tarde. Ele chegava do trabalho, eu acabava as minhas atividades, e naquele horário, entre 3 e 4 horas da tarde, a gente sentava na mesa da cozinha, eu esquentava meu chazinho no micro-ondas, pegava um potinho de granola. Eu conto isso porque são detalhes assim da coisa que do tipo de alimentação que a gente fazia em casa. Então, assim, meu lanchinho da tarde era um potinho de granola, que às vezes a gente fazia manualmente. E a gente sentava ali e conversava. Isso foram coisas que a gente foi fazendo diariamente. E aquele momento virou assim o nosso momentinho, sabe? Era o momento que eu sentava na frente dele assim, e a gente olhava um olho no olho. Eu não vou dizer para vocês que eu lembro do teor de todas as conversas, mas eu lembro tanto daquela liberdade que eu tinha de sentar do lado dele, sabe? Assim, e falar qualquer coisa e conversar, e estar ali. E esse momento ficou muito marcado no meu coração. E o meu pai morreu, assim, pouco tempo depois, né? Eu tinha 15 para 16 anos. E quando eu me converti, não foi difícil para mim entender que existia um momentinho que Deus queria ter comigo também. Não foi difícil para eu entender como um pai pode ter prazer na presença de um filho. E eu considero isso, assim, um privilégio, porque eu vejo muita gente caminhando sem essa paternidade, sabe? Sem essa liberdade junto ao Pai. E eu queria muito que hoje a gente fosse para esse encontro juntos, sabe? O Senhor reservou um encontro para nós hoje aqui. É como se Ele tivesse preparado uma mesa só para estar com a gente. Cada vez que a gente vem ao culto, a gente tem que vir com essa expectativa. Eu estou vindo encontrar o meu pai. Cada vez que você no seu quarto, né, fecha a sua porta, eu estou indo encontrar o meu pai. Mas eu entendo que talvez assim, a história que você tem com o seu pai não seja uma história bonita, né, como essa que eu tenho. Eu não tive ele muito tempo, mas enquanto eu tive, ele foi um pai presente, que me deu uma referência. Mas se você não tem uma referência, existem referências de bons pais que a gente pode olhar, amém? A gente pode renovar a nossa mente e a gente pode receber esse novo pai. Porque o Senhor me adotou. Quando meu pai morreu, Ele me adotou, Ele virou meu pai. Eu não tenho falta de paternidade, Ele é o meu pai. E eu queria muito que cada um aqui hoje pudesse ter essa percepção, pudesse estar aqui como quem está indo para esse encontro com o pai. Mas é um pai que te ama, que quer estar na tua presença, que tem prazer na tua presença. E como é importante a gente ver as coisas a partir desse lugar, sabe? A gente precisa ter essa intimidade com Ele, porque não é à toa que a oração de Jesus fala, o Pai Nosso. Porque e Jesus é o nosso modelo, certo? Jesus é aquele a quem a gente vai copiar. E se Ele chama o Pai com essa intimidade, com esse amor, a gente tem que perseguir isso também. Então vamos
Senhor, se há algo em mim que te impede, que me impede de te ver como pai, que hoje isso possa cair por terra. Porque lá em João, Jesus fala assim, bota aí para mim, Sarinha, acho que ia ser legal. João 5,19. Deixa eu beber uma água. Em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. A gente tem que ver o pai fazendo, a gente tem que estar junto ao pai para que a gente saiba o que fazer, amém? É disso que Jesus está falando aqui. A gente precisa conhecer quem é o nosso pai para a gente poder caminhar aqui como ele caminhou. E como eu falei, eu sou dessas que fecha os olhos e vê as cenas, né? Eu sou capaz de me transportar para o lugar. E aí esse é o meu convite aqui hoje para a gente, que a gente seja transportado para essa sala de intimidade. Porque quando o Senhor fala para a gente ir confiadamente na sala do trono, é disso que Ele está falando. A gente não tem pudor em entrar. Papai, olha só o que aconteceu comigo hoje. Papai, eu estou precisando de ajuda. E eu quero essa intimidade aqui hoje. Eu quero essa é a plataforma, esse é o cenário para a palavra que eu quero compartilhar hoje. Esse lugar, esse ambiente de amor, de segurança, onde a gente pode ir e se abrir, porque tem o amor do Pai. Amém? Então, Sarinha, bota para mim aí Provérbios 4, de 20 a 23, e a gente vai ouvir a voz do Pai agora falando ao nosso coração. E aqui eu chego onde eu queria para esse dia. Isso foi só uma introdução, foi só uma plataforma, porque tudo que a gente vai ouvir da palavra tem que ser a partir desse lugar, desse Pai de amor. Amém? Aí. Meu filho, escuta o papai aí falando com você agora. Meu filho, escuta o que eu te digo. Presta atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou outra versão vai dizer, porque dele procedem as fontes da vida. Como é que está aí? Porque dele se origina a vida. O desejo do nosso Deus é que a gente veja a partir da perspectiva dele, amém? A partir desse lugar elevado, em que só com ele a gente consegue ir. E é a partir desse lugar que o Senhor está falando, pastoreie o seu coração, cuida do seu coração, guarda daquilo que você está acolhendo. A Bíblia fala que o coração, ele é o centro do teu ser, ele é o âmago, ele é o íntimo. E assim como o coração determina o funcionamento do nosso corpo natural, também é assim no espiritual. Bota aí para mim, Sara, Provérbios 27, 19. Como o rosto reflete na água, assim o coração do homem mostra quem ele é. Então, o nosso coração fala quem a gente é de verdade. Nesse aí a gente não consegue mascarar. Às vezes a gente vem, a gente está na frente das pessoas, mas o Senhor está vendo o quê? O nosso coração. Assim como o nosso rosto reflete como num espelho na água, o Senhor consegue enxergar o nosso coração. Assim Ele é. E o que o Senhor está falando é, você precisa guardar essa fonte que é o seu coração. Essa nascente de vida, essa origem como estava ali. Porque se a gente não guardar, se ela estiver contaminada, ela nos contamina por inteiro. Porque para que a gente seja santificado, precisa começar do nosso coração. Né? O processo da santificação passa necessariamente pelo nosso coração. E a gente sabe que sem a santificação ninguém verá Deus. Então, é um convite mesmo do Senhor da gente cuidar daquilo que é importante para Ele.
E a obra de Deus começa mesmo no nosso coração. A gente estava até falando, esse quadro é muito em função disso, né? Ezequiel 36 vai falar, dar-vos-ei um novo coração, né? Trocar o teu coração de pedra por um coração de carne. Depois Paulo vai dizer para os Efésios, habite Cristo em vossos corações. Então existe uma obra que o Senhor tem que fazer no nosso coração. Ele precisa fazer morada, ele precisa trabalhar dentro do nosso coração. Mas o nosso coração é disputado, porque ele é a nascente, né? Ele é disputado pelo pecado, ele é disputado por Satanás. Eu vou ler aqui, Sara não precisa botar aí não. Gênesis 6:5 diz que Deus viu que todo o desígnio do coração do homem era mau. Marcos 7:21 vai dizer que do coração do homem procedem maus pensamentos. E lá em João diz que o diabo colocou no coração de Judas que ele traísse a Jesus. Você está vendo como o nosso coração é disputado? O dia inteiro a gente está sendo bombardeado por uma coisa ou por outra. E o engano pode tomar conta do nosso coração também. Isso, então, eu acho que é uma das coisas mais sérias, porque existe uma religiosidade que é travestida de piedade, de bondade, que pode fazer com que a gente ache que a gente está com a nascente pura e, na verdade, não está. Então, não é a obra que a gente faz, mas é o coração com que você faz a obra. Como no caso lá de Ananias e Safira, né, que eles entregam, né, eles vendem a casa deles e dizem que foi por um valor e entregam menos. Ninguém tinha pedido para eles entregarem, né, ali em Atos, da igreja de Atos. Ninguém falou, vocês têm que trazer. Ninguém pediu isso para eles. Mas eles acharam que copiando a ação dos outros, eles seriam santos como os outros eram santos. Então eles falaram, deixa eu dar uma enganadinha aqui para ver o que dá. E Pedro fala para eles assim, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? São as sutilezas da vida que a gente começa a viver o engano. Então não é o que a gente faz somente, é porque a gente faz o que a gente faz. A gente tem que estar sempre revisando as nossas intenções, a inclinação do nosso coração. Isso dá trabalho. Lucas 12:34, Sarusca, por favor. Eu vou passar muitos textinhos aqui, mas é para a gente ter essa certeza de que isso é um assunto importante para Deus e tem que ser para nós, né? Então, onde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. Você consegue dizer o que é o seu tesouro? O seu tesouro é aquilo que você mais dá valor ao longo do seu dia. O que você está dando mais valor ao longo do seu dia? É isso que é precioso para você. Isso que você vai guardar com mais cuidado, certo? Onde você gasta o seu tempo, aquilo que você se dedica, aquilo que você adora. Seu coração está voltado para isso. E é disso que o seu coração está cheio. Então, assim, se eu estou o dia inteiro pensando que eu preciso juntar dinheiro, o meu coração está onde? A minha energia está onde? Exclusivamente ali. É isso que vai permear as minhas decisões, essa é que é a nascente que vai fazer eu decidir todas as coisas que eu vou fazer ao longo do meu dia. É a partir dessa referência. Então, aonde está o seu tesouro? E quando a gente entende a importância dessa questão da adoração, daquilo que a gente adora, daquilo que a gente ama, a gente percebe que é do nosso coração que flui a adoração a Deus. E também a nossa fé. A Bíblia vai dizer assim, que com o coração se crê. A gente crê porque o nosso coração crê. Se o seu coração estiver contaminado, não vai ter adoração a Deus, não vai ter fé. E eu gosto dessa... A gente aqui tem mania de ser multitarefa, né? Todo mundo faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas o seu coração não consegue ser multitarefa. Ou você está no seu culto a Deus adorando, ou você está distraído. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
O estado do seu coração não é uma coisa aleatória, não. Ele é determinado por aquilo que você adora, ele é determinado por aquilo que você está olhando. Ele é determinado por aquilo com que você está se enchendo. E a gente pode contar com a graça de Deus, sim, para cuidar do nosso coração, para guardar do nosso coração. Mas tem uma parte que é a nossa responsabilidade, né? Hebreus 12:15. Isso, por favor, Sarinha. Vai falar. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Esse versículo está falando que a amargura não só contamina quem a carrega, mas ela contamina as pessoas ao redor. Quando você está perto de alguém que está amargurado, se você não for intencional, né, se você não prestar atenção, quando você vê, você está contaminado. Quantas vezes, né, Vavá, eu chego do trabalho e as minhas frustrações e as minhas amarguras que eu vou colhendo ao longo do dia, né, ou que eu vou recebendo dos outros, eu despejo em casa. Quantas vezes, né, a gente passa por alguma situação, eu estou aqui na igreja, eu estou trabalhando tanto, fulano está ali sentado. Aí pronto, entra um negocinho no nosso coração. Meu Deus, mas eu estou tão cansada, ninguém tem a vida que eu tenho. Aí pronto, outra setinha que a gente vai acolhendo no nosso coração. E se eu recebo essa raiz, eu não vou fluir vida, certo? Eu vou fluir o quê? Amargura. E é isso que a gente quer. Todo mundo aqui é cristão, né? A maioria aqui cristão. A gente não quer isso. A gente não quer fluir amargura. A gente quer fluir vida. A gente pensa na nossa vida como alguém que quer fazer a vontade de Deus. Então, se a gente não estiver atento, a gente não vai estar fazendo a obra de Deus. Quando esse texto está falando aos cristãos, está falando aos hebreus, está falando aos que já eram crentes. Ele não está falando para quem não conhecia Deus. Esse acolhimento dessas raízes de amargura é para nós, a gente que tem que prestar atenção. Eu que preciso ser diligente. Mas a verdade é que quando a gente está no meio das lutas, no meio das provações, e esse processo de olhar para o nosso coração, ele fica ainda mais importante. Ele é mais difícil, mas ele é mais importante. Porque eu vou dizer uma coisa, existe uma coisa que eu já vi muito, gente, eu tenho muito temor disso, que é a decepção. Quando um cristão, ele se decepciona, porque ele se sentiu traído por alguém, porque o dinheiro que ele precisava não chegou na hora que ele queria, porque o documento ainda não chegou, porque a pessoa não foi curada como ele imaginava. Esse tipo de decepção que a gente relaciona diretamente a Deus, ele enrijece o nosso coração. Ele deixa o nosso coração duro e o que a gente começa a ter é uma incredulidade, uma incapacidade de crer. Olha como isso é sério. Se a gente começa a ver a vida baseado nessa frustração, nessa amargura, a gente perde de vista o Pai. A gente perde de vista esse Pai amoroso. Por isso que a gente precisa ter essa base sólida para caminhar. Por isso que a gente precisa encontrar esse lugar onde a gente pode arrancar essas raízes do nosso coração. E você precisa saber que essas situações difíceis, elas não são um castigo de Deus. O nosso Deus é bom. Ele vai tratar com a gente, mas provavelmente essa situação que a gente está passando, ela está revelando algo, uma sujeira que já estava no nosso coração.
Essa decepção que você sente é de algo que provavelmente você já acolhia no seu coração e o Senhor está te apertando para que isso vá para fora. Para que isso saia de você. Porque Ele não quer. Eu acho lindo isso, porque o Senhor, Ele está preocupado com a nossa eternidade. E Ele vai abalar a gente o quanto for preciso para garantir a nossa eternidade, amém? Isso é Pai de amor. Eu lembro que uma vez eu estava na orla, lá na Barra, né? A gente comendo, e de repente eu não lembro se foi a Valentina ou se foi a Vitória. Foi a Valentina, né? Que saiu da gente, e os carros passavam aqui em alta velocidade. E a Valentina saiu correndo como quem fosse para a rua. Eu fiquei paralisada. Eu, mãe, que eu amo ela, fiquei paralisada. A Deia foi e segurou. Esse é o nosso Pai de amor, amém, gente? Que dá uma rasteira, que dá um tranco. E ela chorou, porque ela levou um susto, ela ficou super assustada. Ela não gostou daquele tranco que ela levou. A gente não gosta, às vezes, do tranco que a gente leva, mas ele está nos impedindo de ser atropelado. Entendeu o que está acontecendo? O Senhor, às vezes, vai dar um tranco, vai dar uma rasteira na gente, para impedir que a gente corra para o lugar errado. Então, deixa o Senhor, deixa esse Pai de amor tratar com você. Vai confiadamente na sala do trono. Desse lugar aqui, onde a gente está, nesse ambiente de segurança. E deixa o Senhor tocar no teu coração. Porque aquilo que tiver no nosso coração vai reger a nossa vida. E o nosso coração está sendo disputado. Por isso que a gente precisa buscar a Deus no nosso coração diariamente. E como é que a gente faz isso? Eu não tenho outra coisa para te dizer. Tem que meditar na palavra. Você tem que conhecer o que o seu pai é. Não foi isso que a gente leu, que Jesus fazia? Eu faço o que o meu pai faz. Eu conheço o meu pai, por isso eu faço o que o meu pai faz. A gente tem que meditar na palavra. E meditar na palavra é ler a palavra, mas é meditar, é ruminar aquilo. Então é um versículo que vai ficar ali no seu dia, tocando o teu coração, regendo o seu dia. É um versículo: o Senhor é bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que caminham segundo o seu propósito. Eu não sei qual vai ser o versículo, mas você entendeu que aquilo vai gerar vida. Aquilo gera vida no nosso interior. E a gente tem que ficar naquilo até aquilo gerar vida. Essa tem que ser a nossa relação com a palavra, porque Ele é o Deus vivo, a palavra viva. A nossa relação com a palavra tem que ser essa relação viva, dessa palavra que transborda no nosso interior. E eu gosto dessa imagem, porque muitas vezes eu vou a Deus e vou ler a palavra e me dá um sono. Não tem problema, gente. Qual é o pai que fica chateado se um filho dorme no braço? Dorme no braço do Senhor. Dorme na presença dEle, mas vai na presença dEle. Amém? Vai, se derrama, deita no colo dEle e fala: Senhor, hoje eu só quero dormir. Hoje eu só quero estar aqui no teu colo, só quero aqui estar pertinho. Não estou conseguindo nem ler a palavra. Eu amo quando as minhas filhas estão perto de mim. Mas eu gosto delas perto, amém? A gente precisa encher o nosso coração da palavra de Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho barreiras para o pecado. Se eu não sei, se eu não me protejo com a palavra, eu não tenho como impedir o pecado de invadir o meu coração. Então a gente precisa, a gente está vivendo assim últimos tempos, a gente está aqui, está diante dos nossos olhos, as coisas acontecendo, a gente precisa guardar o nosso coração. No seu trabalho, na forma como você se relaciona com a sua família, tudo tem que ser assim, essa expressão de adoração, sabe? Tem que ser, eu vou me relacionar a partir do que eu conheço do meu pai. Como que meu pai quer que eu me relacione, como que meu pai quer que eu vá para o meu trabalho, como que o meu pai quer que eu viva o meu dia. Essa é a nossa perspectiva, essa tem que ser a partir dessa conversa, sabe? Dessa conversa íntima e familiar, dessa mesa, desse chá da tarde, tem que ser a partir disso, porque eu vou voltar para lá no dia seguinte. E eu quero falar: pai, eu consegui.
Ou eu quero falar, pai, foi muito difícil, não deu. Mas eu quero voltar, sabe? Eu quero voltar para a sala do trono com liberdade. E esses dias eu fui... Deu um tempinho em casa, eu fui limpar uma gaveta de maquiagem que estava... Não quero nem saber quanto tempo. Acho que desde que eu me mudei, ela estava lá daquele jeito suja. E eu fui tirando cada potinho que precisava jogar fora, ver a validade. Eu fui limpando os pincéis e organizando tudo que estava fora do lugar. E ali o Espírito Santo falou comigo, filha, você precisa estar atenta ao que está dentro do seu coração. Você precisa limpar e guardar esse lugar, porque dele depende toda a tua vida. E eu sabia que o Senhor estava me convidando para uma conversa. Que Ele queria arrancar algumas coisas do meu coração. Que eu precisava, tinha coisa fora da validade já. Que não combina mais com esse tempo. Mateus 5:8, bota aí para mim, por favor, Sarinha. Eu quero caminhar aqui para o final, porque eu quero que a gente possa orar juntos hoje. Mateus 5:8 vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu quero poder fechar os meus olhos no meio dos meus dias e ver o meu Pai. Né, ter o meu coração inclinado para Ele. Eu quero esse coração puro. E eu quero convidar você hoje a partir desse olhar de amor do nosso Pai, que nos chamou para conversar. Você pode fechar os seus olhos nessa hora. Vai para esse lugar. Deixa Deus te transportar para esse lugar nessa hora. E que você possa abrir aí a gavetinha do seu coração nessa manhã. Aproveita esse momento. Que você possa olhar e ver se tem alguma raiz de amargura, de frustração, de decepção. Se tem alguma coisa que deixou seu coração enrijecido, alguma ferida, alguma palavra que entrou. Uma decepção com a igreja, decepção, seja com o que for, coloca diante do seu Pai. Pai, o que eu preciso tirar? O que eu preciso jogar fora? O que eu preciso limpar? Organiza aqui, Pai. Deixa o Pai te tocar. Deixa a palavra do Senhor lavar o teu coração. E vem com intimidade mesmo, vem com liberdade. Porque você é filho amado. Você é filho amado, Ele se importa. E Ele vai fazer o que for preciso para limpar o seu coração. Porque Ele quer que você esteja lá, na eternidade. Você pode falar assim, com liberdade, Pai, eu estou chateado, porque eu achei que você ia fazer, mas você não fez. Pai, eu não entendo, mas Pai, eu sei, porque que a tua palavra me diz que você não mente, que você é fiel, que você é bom. E mesmo que eu não veja, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Me ajuda, Pai, a ver corretamente. Pai, eu me rendo diante de Ti. Eu entrego meu coração para enxergar segundo a Sua perspectiva, segundo a Sua visão. Pai, eu não quero explicação. Muitas vezes a gente fica achando que a explicação vai ser a solução, que a gente não está entendendo e na hora que a gente entender vai resolver. Mas a gente não precisa de explicação, a gente precisa da presença dEle, a gente precisa do toque do Pai. Pai, porque quando meu coração está doendo, eu não quero ficar atrás de resposta, eu quero a Tua presença.
Pai, vem fazer por mim o que eu não consigo fazer sozinho. Vem com a tua graça redentora e me resgata, Senhor. Pai, me ajuda a ser guardião do meu coração, para que do meu interior fluam rios de águas vivas. Senhor, nós queremos essa presença, Senhor. Nós queremos te ver diariamente. Nós queremos ser esse canal do teu fluir, das águas vivas, Senhor. Que por onde a gente passa, a gente carrega o teu amor. A gente carrega a convicção do teu amor. E aí mesmo quando a gente passa pelas lutas que estão nesse mundo, que fazem parte da nossa jornada, a gente confia porque a gente sabe que o Senhor nos ama. Batiza-nos com teu amor de Pai, Senhor, nessa manhã. Que para aqueles que não conheceram esse amor, que o Senhor se revele. Eu oro por uma revelação do amor do Pai sobre a tua vida nessa manhã. Um Pai que não trai, um Pai que não decepciona, um Pai que não fere, mas um Pai que ama sobre todas as coisas e se preocupa e cuida. E está preocupado que você termine bem. Não só que você viva bem, mas que você termine bem. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa visitação. Obrigada pelo teu toque, Senhor, nessa manhã. Nós apresentamos aqui, Senhor, o nosso coração. E oramos, Senhor, oramos aqui juntos, Senhor. Para que essa obra, Senhor, seja essa obra diária de intimidade. Uma obra diária, Senhor, e que a gente se comprometa com isso. Em ouvir a tua palavra, Senhor. Em ouvir o teu conselho atentamente, guardando o nosso coração. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é fogo consumidor. E como nessa pintura, Senhor, vem com teu fogo. Vem com teu fogo e purifica, Senhor. Purifica o nosso coração. Vem queimar toda a impureza, Senhor. Vem queimando, Senhor. Vem nos santifica como o fogo refina o ouro, Senhor. Refina o nosso coração. Em nome de Jesus. Eu queria que você aproveitasse aqui. A Déia vai... Não sei o que ela vai tocar, mas o que ela tocar, deixa o Senhor ainda fazer. Não interrompe a obra que o Senhor está fazendo no teu coração. Eu te abençoo para que você possa abrir completamente essa gaveta, amém? Eu te abençoo para que você tenha intimidade, para que você tenha liberdade diante do Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Te adorar eternamente.
Aleluia. Que o Senhor possa se manifestar como Pai na nossa vida hoje. E eu queria que todo mundo ficasse de pé, se puder. E eu queria chamar aqui na frente, se essa palavra de alguma maneira falou com você, e talvez você nunca teve esse relacionamento de pai que foi falado aqui, talvez você nunca conseguiu enxergar Deus como esse pai, ou talvez hoje você precisa desse pai. Hoje tudo que você está precisando talvez seja esse conselho de pai, esse carinho de pai, esse cuidado de pai, né? E aquele que é o verdadeiro pai está aqui hoje para suprir cada necessidade. Eu quero te chamar aqui à frente. Se você precisa hoje, se isso é algo que o Senhor tem movido no seu coração, se você quer conhecer esse poder, esse amor, se a sua vida hoje precisa desse cuidado paterno de alguma maneira, o Senhor, Ele quer se manifestar como Pai na sua vida hoje. Vem aqui à frente, não tenha vergonha ou medo, mas deixa que o Espírito venha suprir a sua necessidade. Deixa que Ele venha trazer a confiança que você precisa. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com Teu Espírito. Senhor, se manifesta, Pai. Curando, Senhor, transformando, Pai. Restaurando relacionamentos, Senhor. Se revelando, Senhor, como o Pai que cuida, Senhor. Oh, Pai, como o Pai que apesar de toda circunstância, Senhor, ama, Pai. E corrige porque ama, Senhor. Oh, Pai, trouxe até aqui porque ama, Pai. Oh, xerecantelerei malarash. Senhor, eu quero pedir por cada um aqui, Senhor. Todos aqueles que talvez por dificuldades com o seu relacionamento com o Pai, ou por circunstâncias, Senhor, tem dificuldade de confiar, Senhor. Dificuldade de descansar em Ti, Senhor. Eu coloco a vida de cada um diante de Ti, Senhor. Que esse Teu amor, Senhor, poderoso de Pai, que cuida, Senhor, que vê todas as coisas, que corrige, que coloca no caminho certo, Pai, possa hoje trazer confiança novamente no coração de cada um, Pai. Assim como o filho confia no Pai, assim como a criança se lança nos braços do Pai, Senhor. Simplesmente ao ouvir a voz do Pai,
Que cada um de nós possamos nos lançar da mesma maneira, Senhor, hoje, Senhor. Restaura, Senhor, a esperança. Restaura, Senhor, esse sentimento de espera em Ti, Senhor, ansiosamente, Pai. De aguardar pela Tua manifestação. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, confia nesse Senhor, nesse Pai que te conforta, que te leva pela mão. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, somente em teus braços. em teus braços, Em teus braços eu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, somente em Ti. Aleluia, Senhor. Senhor, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Senhor. Seu amor Perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu